Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 20. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los para Jerusalém presos. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor, uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, e ele não caiu do cavalo, tá? A gente sempre imagina que ele caiu do cavalo. Ele caiu, ele estava andando e ele caiu, não tinha um cavalo na história. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Fico imaginando quão mansa era essa voz, né? Não estava nervosa com ele, não tinha problema nenhum com ele. Era: Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo, Saulo, por que me persegues? E então, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Já pensou? Você já teve uma amiga assim? Estava namorando aquele traste lá, com os olhos abertos, mas não conseguia ver nada. Então Paulo estava nessa situação ali. Ele estava de olhos abertos, mas ele já não enxergava nada, ele não conseguia perceber o que estava acontecendo. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e os reis, e perante todo o povo de Israel. Aqui, esse texto ele mostra para todos nós que todos nós somos especiais por um motivo. Todos nós vamos ser chamados para alguma coisa. Todos nós temos a solução para alguma necessidade que você possa ver. É isso que está acontecendo ali. Não importa o que você faça ou como você viva hoje, você é a solução, você é a resposta de oração para alguém. É isso que esse versículo está falando. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou por vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Falei que essa história era boa? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nós queremos te louvar, Pai. Nós te agradecemos por mais um dia, Senhor Deus, no Aba Jovem. Senhor, nós sabemos que as pessoas que frequentam este lugar são pessoas que amam o Senhor. As pessoas que estão aqui pela primeira vez, Senhor, são pessoas que amarão o Senhor, que amam o Senhor. Pai, nós declaramos que hoje é uma noite de salvação, uma noite, Senhor Deus, onde seremos edificados na Sua palavra, Senhor. Vidas serão transformadas, porque o Senhor reina neste lugar, o Senhor se manifesta neste lugar. Obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Você já se perguntou se existe tantas pessoas na Terra, qual é o objetivo disso? Por que elas são tão diferentes? Por que você não é igual à pessoa que está do seu lado? Por que você não pensa igual à pessoa que está do seu lado? Você já se perguntou por que existem tantas pessoas diferentes?
E se existem tantas pessoas diferentes, qual é a função de cada uma? Porque existe uma função entre cada pessoa. Eu gostaria de falar hoje um pouco sobre visão. Todos nós temos uma visão na nossa vida. Paulo foi cego e não conseguia ver, mas depois que Jesus chegou na vida de Paulo, Paulo percebeu o porquê ele estava sobre a terra. Paulo começou a pregar aos gentios e aos reis da terra sobre o evangelho, sobre o amor de Jesus. Ele descobriu que ele tinha uma visão, uma missão na terra, alguns projetos, algumas tarefas que ele teria que realizar para servir ao Senhor Jesus. É sobre isso que eu gostaria de falar aqui rapidinho e depois eu quero chamar algumas pessoas aqui. Então, o primeiro pensamento que eu queria trazer é: você foi chamado. Você foi chamado. Existem necessidades ao seu redor que Deus quer que você resolva. Nenhuma outra pessoa pode resolver aquela necessidade. Ele quer que você resolva. Em Filipenses 3, versículos 5 ao 6, diz assim: circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso aqui é Paulo, esse mesmo homem que a gente acabou de ler a história, falando sobre ele. Ele estava falando assim: ei, eu sou formado na faculdade tal, curso tal, eu tenho mestrado em tal assunto, eu sou doutor em tal assunto, eu sou milionário, eu tenho várias coisas, eu sou isso. E colocou um monte de títulos e coisas para falar: ei, eu sou isso. Mas isso só mostra a essência, as qualidades que ele tinha e o porquê Deus o chamou. Quando Saulo estava indo para Damasco, ele estava perseguindo os cristãos. Ele estava indo atrás daqueles que pregavam que Jesus havia ressuscitado. Mas Deus tinha um plano diferente para ele. Deus estava falando assim: eu quero que você pregue do meu amor aos gentios, aos reis da terra. Gentios são aqueles que não conheciam a história que haveria um Messias, haveria alguém que viria para nos libertar da escravidão. E também os judeus tinham uma visão equivocada de quem seria o Messias. Então Paulo, ele lutava pela visão equivocada de quem era o Messias. E ele queria provar que Jesus não era o Salvador. Por isso ele perseguia os cristãos. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, imagine assim, todas aquelas coisas que ele descreve, tudo aquilo que ele fala que ele era para provar que Jesus não era o Messias, o Salvador. Então ele fez o doutorado mais top do mundo para provar: Jesus não existe, Deus não existe. Esse era o doutorado dele. Era por isso que ele vivia. E ele queria matar os que falavam que Deus existia, que Jesus era o Salvador. Então, de repente, ele está num caminho perseguindo aquelas pessoas e ele tem um encontro com uma luz. Assim como você vai ter um encontro com essa luz hoje, se você ainda não acredita em Jesus Cristo. Ele teve um encontro com uma luz. Você consegue imaginar a cabeça dele agora? Tudo que ele cria, tudo que ele acreditava, tudo que ele pensava, era contra aquele Jesus. Mas agora ele tem um encontro com Jesus e ele percebe que Jesus é verdadeiro. A cabeça dele então começa a ter que recapitular tudo o que ele pensa, tudo que ele tem como certezas na vida dele, para mudar o estilo de vida dele, para mudar como ele pensa sobre a vida agora, porque ele realmente viu que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Então aquelas qualidades todas dele serviam porque ele teria que pregar aos gentios. E para pregar aos gentios ele teria que contar a história do Messias. Ele teria que contar como surgiria o Messias. E quem continha essa história, quem tinha essa história, eram os judeus. Quem melhor para contar uma história, senão aqueles que conhecem, aqueles que participam dessa história? Então Paulo, ele era uma pessoa que participava do povo judeu. Ele tinha a história do Messias em suas mãos. Por isso ele foi escolhido para contar para os judeus quem seria o Messias, quem era o Messias. Ele só precisava ter a certeza de que Jesus era o Messias. As suas qualidades, então, elas estão aí em você. Você estudou tal assunto, você se especializou em tal assunto, você é divertido, você é uma pessoa gentil, você é uma pessoa gente boa, você fala bem, você não fala bem. Não sei quais são as características que existem em você,
Mas essas características nas mãos de Deus têm um propósito. Essas características na mão de Deus têm um chamado para você. E você pode solucionar problemas. Assim como Paulo foi eleito para solucionar e trazer o evangelho aos gentios, você pode hoje ter certeza que você foi chamado para alguma coisa. Você pode ter certeza que as suas qualidades não são em vão. Deus tem uma utilidade para você. Existe um chamado para você. E o segundo ponto que eu queria trazer bem rápido é: cumpra a visão celestial. Cumpra a visão celestial. Atos 26, 19 ao 20 diz assim: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco. É Paulo falando. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele foi a Damasco e pregou. Pregou ali onde ele estava. Depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Então ele está falando ali: eu não fui desobediente a isso. Eu realmente fui, preguei aos gentios, eu realmente fui, preguei aos judeus, eu realmente fui, preguei aos reis da terra. Ali ele estava pregando ao rei Agripa. Um dos últimos dias da vida de Paulo, ele estava pregando para o rei Agripa. E Deus tinha falado: você pregará aos reis. Você falar do meu amor para os reis. Então ele está falando assim: ei, eu não fui desobediente, eu estou aqui cumprindo essa visão, eu estou cumprindo esse chamado que existe sobre a minha vida. E nesse momento eu gostaria de chamar algumas pessoas que durante essa semana disseram assim: Senhor, eu quero cumprir esse chamado, eu quero cumprir essa visão na minha vida. Durante essa semana a gente teve um curso chamado History Makers. E vários jovens, quantos de vocês fizeram History Makers? Quantos de vocês já fizeram em outros anos também? Então, nessa semana, mais ou menos 70 jovens estiveram lá na Chácara Leão de Judá, no Hotel Campestre Leão de Judá, estudando sobre visão, chamado, sobre qual era o objetivo, qual era o que eles estavam aqui para fazer na Terra, por que eles existem. Eles estavam estudando isso. Eu gostaria de chamar 4 deles aqui para a gente conversar um pouco, para que eles possam abençoar a sua vida com aquilo que eles receberam naquele lugar. Então eu queria chamar aqui o John, o André, a Giovana e a Karine. Pode aplaudir Jesus na vida deles. Então, para começar, acho que é legal a gente fala seu nome, o que foi o History Makers para você, como foi essa semana. Acho que você pode começar então, Karine. Boa noite. Bom, meu nome é Karine e o History Makers para mim ele foi algo realmente indescritível. Não tem como eu colocar aqui palavras que vocês possam ter ideia do que a gente passou lá. Só indo mesmo para ter essa certeza de que realmente é algo sensacional. Mas antes do History, eu tinha assim a visão como um dos 5 sentidos. E eu saí de lá com a certeza de que visão ela é a única coisa que vai fazer a minha vida ter sentido. Então, assim, não tem como mais eu viver se não for para fazer a minha visão acontecer. E é já está pregando, já está pregando. Boa noite, meu nome é Giovana, tenho 19 anos. Quando o Romulo me perguntou o que foi o History para mim, foi difícil responder mesmo, porque, como a Karine falou, é só você indo para você saber. E um dia eu estava no seu lugar ouvindo sobre o History, eu também não entendia, mas eu tive a oportunidade de ir e foi sensacional. E hoje eu posso dizer que vai ser a construção de uma nova história para mim. Amém. Boa noite. Meu nome é André, eu tenho 20 anos e realmente quando eu escutava sobre o History Maker, as pessoas falavam, cara, existe um antes e um depois do History. E você fala, cara, não pode ser algo assim tão incrível. Mas quando você passa aqueles 7 dias ali, você vê que, uau, isso é assim. Porque ali você descobre qual o propósito da sua vida, você descobre o porquê você faz as coisas, você muda o jeito que você pensa sobre você mesmo e sobre as pessoas. Você começa a ver que realmente existe uma visão, um porquê de você fazer aquilo que você deve fazer, de um modelo mental diferente do que a gente tem pensado. E isso para mim foi o que mais marcou, que ali é um lugar onde você aprende muito sobre visão e sobre as ferramentas necessárias para você fazer essa visão se cumprir e você transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Boa noite, boa noite.
Meu nome é John, eu tenho 23 anos. E assim, o History, para mim, eu conversei com as pessoas que fizeram antes, conversei no passado, e realmente as pessoas que fizeram o curso falavam de uma maneira apaixonada, assim, é fantástico, você tem que ir, nossa, mudou minha vida. E eu fui assim totalmente aberto assim a essa experiência. Eu fui com expectativa alta e ela foi superada. Deu para ver que durante o curso assim o material era muito bom, o material escrito, as salas, dava para perceber um carinho pelo staff assim que organizou o evento. Deu para perceber que os professores que ministraram o curso foi fantástico, assim, porque eles tinham propriedade para falar o que eles estavam falando, mas isso é além do que um curso de liderança, um curso que ajuda você a entender sobre o seu propósito, é a presença do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Isso impacta você, porque aquilo que você escuta começa a fazer muito mais sentido quando você percebe a presença do Espírito Santo. Já acho que você pode responder a pergunta, mas eu fiz o History Makers faz 6 anos atrás, mais ou menos, e eu lembro que várias aulas eles enfatizavam assim: ei, existe uma visão sobre a sua vida, existe algo que você deve ser guiado por isso, você deve buscar isso, concretize isso. Qual é a importância então de ter uma visão na sua vida? Por que você acha que é importante ter uma visão? Bom, eu acredito que ter uma visão é importante porque isso é um combustível para você seguir em frente, sabe? Eu vejo amigos da faculdade, o pessoal da nossa idade, assim, que vai fazendo as coisas uma atrás da outra e não tem sentido, não sabe por que eles estão fazendo, né? E ter uma visão, saber para onde você quer ir, aonde você quer chegar, muda a razão, sabe? É muito importante. Você acha que visão ela influencia nas decisões que você vai tomar, assim? Com certeza. Porque quando você tem essa necessidade dentro de você, esse fogo, esse combustível que fica queimando, assim, cara, você precisa chegar lá. Você vai nessa direção, você vai nessa direção por causa disso. Você passa a tomar as decisões a partir da seguinte pergunta: isso vai acrescentar ou isso vai me atrapalhar para chegar nesse meu objetivo? Isso vai me atrasar? Isso vai me adiantar? Eu acho que isso impacta diretamente na sua tomada de decisão diária, assim. Ponto para os meninos. Uma coisa que, por exemplo, que nem você falou assim, né? A visão, o que ela muda, que a visão, como eu disse no começo, ela se torna o porquê de você fazer aquilo. Você olha e fala assim: por que eu estou realizando essa tarefa? Você não olha mais só o como ou o que você está realizando, mas qual o sentido daquilo. E o seu jeito de pensar muda completamente. Por exemplo, um exemplo bem prático e simples é quando você pediu para a gente vir aqui. Se você olhar assim a grosso modo, você falar: cara, eu vou falar na frente de 200, 300 pessoas, e às vezes você fica com medo, você tem vergonha, você fala: cara, não quero fazer. Mas quando você pensa o porquê você está fazendo aquilo, a sua performance não importa mais, o que você vai fazer não importa mais. Mas você sabe que é para as pessoas, você sabe que se a gente vier aqui, a gente contar a nossa história e dizer como foi fantástico aquilo ali, e uma pessoa que está aqui falar: cara, eu quero fazer History Makers ano que vem, isso com certeza vai mudar a vida dela, e ela pode ser o próximo Pio Carvalho, o próximo pastor, o próximo presidente da República. Então, você muda o jeito que você pensa sobre as coisas. E você vê que o modo de pensar influencia totalmente nas suas decisões. O porquê é mais importante do que o como e o que você vai fazer. Isso é verdade. E também, eu acho que lá nesse curso, quando eles estão falando assim: é importante você ter a visão porque você sabe o porquê você está tomando as atitudes, porque você está tomando essas decisões. Mas eles também mostram para a gente bem claro assim, em como descobrir qual é a sua visão, como você entende qual é a sua visão. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Tipo, como que você descobre, como que você percebeu, assim, como que você ouvia de Deus, ou como você percebeu que tal coisa é uma visão que eu quero seguir, é o que eu quero conquistar, é o que eu quero levar as pessoas a fazerem.
Eu entendi assim que uma visão, ela tá ligada a uma necessidade que você enxerga em algo. Então, no caso, a minha visão foi porque eu vi a necessidade de que algumas pessoas precisavam mudar em relação a uma área que eu poderia ajudar. Então, essa visão vai levar outras pessoas a mudarem a vida delas, que vai, no caso, mudar lares, vai mudar destinos e vai mudar nações. Então, uma visão, ela é Deus, né? Deus é quem dá a visão para a gente, e ela tem a intenção realmente de transformar, de mudar tudo, desestruturar, mas para o lado positivo, né? A vida de todas as pessoas e, consequentemente, de um povo todo. E como que, depois que você começa a imaginar, assim, você escuta, né, essa voz de Deus falando assim, ei, existe essa necessidade, eu gostaria de usar você para resolver esse problema. Como que você acha que vem algumas confirmações para que aquilo realmente você tenha certeza? Ah, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, eu gostaria de fazer isso. Então, no meu caso, Deus confirmou de várias formas. A minha visão ela veio antes do History. E foi lá no History ela já começou a ser confirmada através das aulas. Mas também algumas pessoas vinham para mim e falavam assim, eu te vejo fazendo isso. E era a visão que Deus tinha me dado. E teve uma aula, que é a aula do Espírito Santo. No final, a gente teve um momento muito especial, que foi um momento de orações e tal. E a pessoa que veio orar por mim falou a minha visão. Ela revelou tudo, assim, as coisas que eu estava vivendo hoje, as coisas que eu pensava que eu tinha no coração, e ela falou a visão que Deus tinha já falado para mim. Então, eu acho que a confirmação da visão ela vem através de pessoas. Essas pessoas também podem ser os líderes que você tem, podem ser pessoas que, de repente, você nem tem assim, muito contato, mas que são usadas por Deus para trazer aquela confirmação para você. E para você, Giovana, como que foi assim conhecer... Ah tá, agora eu tenho essa certeza, eu acho que eu tenho esse objetivo na minha vida, essa visão na minha vida, e o que te convenceu de que realmente isso pode ser parte da sua vida, você pode... Como que você recebeu essa confirmação assim, lá no History? Como que você sentiu de Deus que eu precisava ir pregar aos gentios, como o exemplo de Paulo ali, né? Então, na verdade, isso veio também um pouco antes do History, quando o Otto, uma vez, ele falou para mim, Gi, o dia que você não tiver uma visão de reino, você me avisa, porque daí eu não posso mais continuar com você. E eu vi aqui um valor muito grande. É forte. Mas eu vi um valor muito grande nisso que ele falou. Não porque eu fiquei com medo de perder ele, mas pelo valor que ele colocou naquilo. E aquilo mexeu demais comigo. E eu fiquei pensando, cara, eu tenho uma visão? Será? Será que eu vou ser alguém na vida? O mundo vai conspirar ao meu favor? Antigamente eu pensava assim. E para eu ir para o History, eu tive que abrir mão de algumas coisas, inclusive do meu trabalho. E aí eu entendi o quanto é importante isso. E quando eu fui para o History, eu tive essa confirmação de que eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, indo para o lugar certo. E que hoje eu estou construindo o meu futuro. Eu estou construindo um sonho e pessoas vão me ajudar a realizar esses sonhos. E acho que é isso. Uhum. E a gente percebe também lá no History que, além de você ser incentivado a receber uma visão, a perceber o que Deus está te chamando para fazer, eles começam a passar algumas aulas práticas para você colocar assim, coloque uma missão então, estabeleça projetos, metas, alvos para que você possa cumprir essa visão que existe sobre a sua vida. Por exemplo, Paulo ele foi pregar às pessoas e ele decidia como ele ia, ele decidia para onde ele ia e como ele ia pregar, para que a visão fosse cumprida. Você acha que muitas pessoas confundem assim na vida delas projetos e visão? Qual que você acha que é a diferença? Alguém? Fique à vontade. Então, uma das coisas que a gente aprendeu lá que a visão, como a gente disse aqui, é o porquê, é aquela visão clara que gera uma paixão em você, quando você viu a necessidade, quando você tem aquilo que não sai do seu coração e você quer realizar aquilo, é aquilo que você vê como uma imagem realmente, cara, eu nasci para isso. E os projetos, a missão, é o modo como você vai fazer isso. São os meios ou as ferramentas que você vai usar para realizar aquela visão que você tem, para você alcançar aquele projeto.
Então, se eu falasse assim que eu tenho uma visão na minha vida, eu vou ser um grande engenheiro, um grande pastor, um grande homem de negócio, isso seria uma visão? Pelo que a gente aprendeu lá, isso não seria uma visão na realidade, porque isso é a ferramenta. Por exemplo, nós temos a aba e o pastor Pio, que a visão dele é salvar vidas e formar líderes. Você pode salvar vidas e formar líderes sendo médico, sendo advogado, sendo pastor. Você não precisa se delimitar. E isso é uma das coisas que, às vezes, eu tinha muita dúvida. No History, essa foi a dúvida assim que... Falei, cara, eu preciso tirar essa dúvida porque... será que você vai para um lado, vai para o outro? Digamos, uma pessoa quer ser médico e ela acaba não passando no vestibular e acaba em outra profissão. Então, a vida dela acabou. Não, a sua visão é muito maior do que isso, a sua visão é muito mais apaixonante do que isso. A sua visão é aquilo que você não só vive por isso, mas você está disposto a morrer por isso. É aquilo que contagia você de tal forma que você fala, cara, é lá que eu vou chegar. Então não importa a ferramenta que você vai usar. Quando você está construindo uma casa, às vezes você usa o martelo, às vezes você usa outro tipo de ferramenta. Existem os momentos, os tempos que você vai usar aquilo que é adequado. Então, John, você acha então que a gente pode cumprir a nossa visão sendo influente em qualquer área de influência da sociedade, trabalhando em qualquer área da sociedade? Com certeza. Em Marcos 1,17 fala que Jesus tornou o discípulo dele pescador de almas, né? Então é isso que Jesus quer para nós. Ele coloca pessoas à nossa volta, ele quer que a gente perceba essas pessoas, independente se você vai estar na área de negócios, ou na medicina, ou na engenharia, ou se você é um pastor. Deus te chamou para salvar vidas. Deus te chamou para impactar a vida de pessoas. Então, independente da sua profissão, você vai poder espalhar o evangelho em qualquer lugar, né? A gente aprende lá, então, que ser esse líder, receber essa visão e passar isso para as pessoas, isso torna você uma pessoa que influencia outras pessoas a se mobilizarem, a cumprirem, né, esse chamado e tal. Você acha, então a gente aprende que liderança é influenciar. Como você estava respondendo, acho que a gente pode influenciar em qualquer área da sociedade, não importa qual é a sua profissão, você pode, né, reinar em vida em qualquer área, você pode influenciar as pessoas, você pode salvar vidas em qualquer área. Mas qual seria, assim, 3 características em um líder que você diria assim, para mim um líder que mobiliza, que influencia, que tem a certeza da sua visão, ele apresenta essas 3 características? Uma característica mais forte, assim, que no History a gente bateu mais vezes, assim, eu poderia citar como as 3, né? Integridade, integridade, integridade. Um líder, ele tem que ser íntegro. Ele tem que demonstrar isso, sabe? Ele tem que entender que o sacrifício de Jesus foi suficiente na vida dele, independente de onde ele está. Se ele está dentro da igreja, se ele está fora da igreja, se ele está trabalhando, se ele está estão tentando corromper ele, né? Se ele está sendo corrompido. Então, integridade é o número 1, é a chave, né? Acredito que o número 2 é responsabilidade. Um líder bom é um líder responsável por aquilo que ele fala, porque as pessoas a quem ele está liderando, tudo que ele fala para essas pessoas, isso vai gerar pensamentos isso vai gerar atitudes nessas pessoas para os próximos 5, 10 anos. Então, um bom líder, ele é sempre responsável sobre aquilo que ele fala. Porque o que ele fala pode motivar a pessoa a crescer, pode construir a pessoa, pode destruir os sonhos dela. Então, como líderes, a gente tem que cuidar do que a gente está falando. Legal. Karine, você podia também dar 3 qualidades de um líder que você aprendeu, que você acha que é importante para que né? Eu acho que um bom líder, na liderança dele, tem que ter 3 características que são fundamentais. Ele tem que ter uma liderança espiritual, uma liderança servidora e uma liderança transformacional. Então, assim, na liderança espiritual, onde entra bem a integridade, né? Então, Deus nos motiva a ser pessoas íntegras, a tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. E isso também engloba a servidora, que um líder ele não tem que esperar só ser servido, ele também precisa servir, né, as pessoas que estão seguindo ele. Então, às vezes um líder ele acha assim, eu mando, né? Mas não é bem assim. Ele tem que descer, até Jesus, né? Desceu para
poder subir. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Então, essa é a parte da servidora. E a transformacional é que a gente vai transformar destinos. Eu acho que essas 3 características que... Então, já para a gente começar a encerrar, começando por você mesmo, talvez esteja pessoas aqui, né, que não fizeram history ou ainda não perceberam que eles mesmos são history makers, são fazedores de história, ainda estão buscando um objetivo de vida. Que palavras você deixaria para eles, não só, né, indicando o curso, mas palavras de vida mesmo você deixaria para eles, para que eles possam perceber que existe um chamado sobre a vida deles, para que eles possam ser transformados por essas palavras? Então, é difícil transformar em uma frase tudo que eu gostaria de falar. Mas todos devem fazer o history, mesmo você falando que não era para eu falar isso, mas todos devem. E eu acho assim que às vezes coisas são plantadas na nossa vida e a gente pensa que não vai ter como reverter, né? Através de vocês terem a certeza que vocês podem mudar a vida de vocês, não transformar a história, mas escrever uma nova história. Isso faz com que vocês mudem as atitudes de vocês e tenham resultados realmente positivos. Essas coisas eu aprendi muito melhor no History. É fácil a gente ouvir as pessoas contarem as histórias delas, mas é muito melhor a gente ter a certeza de que a gente pode escrever a nossa história e ser uma história de sucesso e um sucesso que vem de Deus. Então, na chamada para o History, eles falam, no começo do vídeo fala, e ao descobrir quem você é, o mundo ganha alguém que faz história. E o History foi uma oportunidade para eu descobrir hoje quem eu sou. E eu tenho certeza que você que está ouvindo isso pode também descobrir quem você é em Deus e estabelecer o reino dele aqui, com um objetivo, com uma visão, com pessoas que vão sonhar junto com você e te capacitar para isso. Amém. Então, uma palavra de vida que tem me edificado e que, na realidade, a minha visão é a base disso, é quando em Filipenses 2:3, na parte B do versículo, fala assim, com humildade, considere os outros superiores a si mesmo. Como o João falou aqui na hora dos dízimos, o maior, ele abençoa o menor. E quando você entende que, uma frase que o Cal falou na sauna que realmente me impactou, quando você entender que as coisas boas da vida, pouquíssimas vezes são coisas, aí vai fazer toda a diferença. Porque você começa a olhar para as pessoas que estão à volta. O seu porquê se torna pessoas. A sua visão, ela sempre vai estar em torno de pessoas. Então, quando você está ali no ônibus, quando você está andando na rua, você vê que tem pessoas que a sua visão, ela pode se concretizar ali. Você pode realizar aquele quadro perfeito e apaixonante da pessoa que está do seu lado, porque aquela pessoa, ela espera uma palavra, ela espera que você abra a boca e fale, ei, eu tenho palavra de vida para você. E se a sua visão é salvar pessoas, se a sua visão é formar líderes, quando você começa a entender que realmente o que importa são pessoas, muda tudo. Porque o complemento da minha visão é em 2 Coríntios 5:7, que fala que nós andamos por fé e não mais por vista. Então, quando os obstáculos vêm, quando as coisas vêm para tentar te derrubar, essas coisas simplesmente não importam mais, porque você tem a fé. E a fé é a certeza, é a convicção daquilo que não se vê, das coisas que se esperam. E você sabe que você tem um quadro, que você tem um alvo e que é lá que você vai chegar. De que aquilo que importa são as pessoas que estão ao seu lado. Então você muda não só o jeito que você olha para você, mas o jeito que você olha para o próximo. E você começa a servir as pessoas de todas as maneiras, porque você sabe que isso vai trazer vida e vai impactar. Então, History Makers é isso. É você entender que fazer história é você achar a sua visão, é você ter as ferramentas para realizar. E que no fim a sua vida sempre vai girar em torno de pessoas, porque pessoas é aquilo que importa. E o que importa é você ser um History Makers, para você transformar, para você mudar e você abrir a boca quando as pessoas estiverem necessitando de uma palavra de vida e de um incentivo. Amém. Boa. Uau. Tá pregando já. Se eu fosse falar para alguém para motivar essa pessoa para fazer o History no ano que vem, né? Eu acho que não podia falar outra coisa que já não foi falado, né? Então, assim, realmente é transformacional, porque
você vive todas essas coisas. Pessoalmente, eu tive a oportunidade de poder viajar nas férias, que eu tenho parentes que moram fora, e perguntaram, você quer ir com a gente? Vamos lá visitar o fulano que está lá no Rio de Janeiro. Não, eu quero estar no History. E não existe outra coisa melhor que eu poderia ter feito. O pessoal vem perguntar assim, mas vale a pena mesmo? Cara, só pelos minutos ali que a gente ficava na sauna discutindo e falando e recebendo palavras e rema. Os homens estavam lá sabem disso, cara. Só por aqueles minutinhos de sauna vale muito a pena. Tirando todos os outros aspectos, né? As aulas sensacionais. Eu diria que ser cristão é ser um history maker. Não tem outra palavra para definir. Se você quer transformar a vida, se você quer ter a sua vida transformada, se você quer receber uma visão, entender um chamado, por que você está aqui, se torne um cristão. Acredite em Jesus Cristo. Porque todos nós temos visões, todos nós temos sonhos, mas nem sempre eles são os sonhos que Deus tem para nós. Melhor do que os sonhos que Deus tem, melhor do que os sonhos que nós temos, são os sonhos que Deus tem para nós, a visão que Deus tem sobre nós. Paulo tinha todo um caminho para seguir, para matar pessoas. Jesus tinha um caminho para Paulo seguir, para salvar pessoas. Melhor do que matar as pessoas é salvar as pessoas. Deus sempre vai ter uma visão a seu respeito que é superior à que você está pensando sobre você. Todos os alvos e metas que você tem estabelecido para alcançar alguns dos seus sonhos, coloque na mão de Deus. A Bíblia cita que um homem veio há 2000 anos atrás para cumprir uma visão. Esse homem, ele queria tanto que as pessoas fossem salvas, que ele entregou a sua vida por elas, ele morreu no lugar delas. Há 2000 anos atrás, um jovem de 33 anos, ele entendeu que o chamado dele era salvar o mundo. Ele entendeu que a visão dele era salvar o mundo. Em João 3,17 a Bíblia diz, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Jesus não veio aqui para trazer um peso sobre você, Jesus não veio aqui para trazer condenação, para colocar tarefas na sua mão, mas Ele não veio condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Essa era a missão de um homem chamado Jesus, vir à terra, Filho de Deus, para vir aqui salvar a mim e salvar a você. Quando Ele morreu naquela cruz, nós todos falamos sobre isso, mas esse era o projeto dele, não a visão de vida dele. A morte era o projeto que Ele utilizaria para salvar a sua e a minha vida. A morte era o projeto que Ele tinha para poder salvar você. Mas a visão de vida dele era, eu vou para que eles tenham vida e vida em abundância. Eu vou para que eles sejam salvos. Eu vou para que eles possam alcançar e se reconciliar com Deus. Essa era a visão sobre a vida de Jesus. Jesus então ele veio para que você possa ter vida. Jesus então ele veio para que o mundo não fosse condenado, mas salvo por meio dele. Hoje você não precisa mais se perguntar, por que eu vivo? Se você sabe que Jesus tem um caminho para você, Jesus tem a solução para a sua resposta, Jesus tem a solução para os seus problemas. E esse Jesus, Ele está aqui, porque a Bíblia diz que no terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. E hoje Ele pode tocar o seu coração, tocar a sua vida, para que você receba, compreenda o porquê você existe, o porquê você está aqui, o porquê as coisas acontecem.